Você sabia que pode ganhar até 100 quilos de peso por retenção de líquido? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho pra você sobre isso. Porque infelizmente as pessoas olham para um obeso, para uma pessoa acima do peso e acham que ela é sem vergonha, acham que ela come demais. E infelizmente a gente sabe que existe ainda o preconceito, o julgamento. Mas ninguém para pensar que existem outras causas e não só a má alimentação para que uma pessoa ganhe peso, tá? Eu trabalho com saúde biológica e com saúde mental e emocional. E eu vou pontuar aqui o que eu acho mais importante em termos de retenção de líquido aí pra você, tá bom? Bom, a retenção de líquido, gente, é um quadro onde o nosso corpo, ele retém líquido como uma maneira de nos proteger, entenda. Geralmente as doenças que nós geramos são para nos proteger. E eu sei que isso é muito difícil de você escutar, mas tá tudo bem, tá? A gente tem que ser realista aqui. Eu vou mostrar alguns pontos pra você. Pra você ter uma ideia, não sei se você sabe que um dos grandes motivos hoje de ganhar peso é excesso de toxinas no corpo. E nós estamos vivendo aí num mundo de muitas toxinas. Só pra você ter uma noção, acabou de sair agora há pouco tempo que só nos cosméticos que a gente usa pra fazer o cabelo, batom, né, principalmente aí as mulheres, os cremes também que os homens usam, enfim, tem mais de 900 substâncias químicas intoxicantes. Infelizmente, todas as toxinas, a maioria delas, todas não, mas a maioria delas são lipossolúveis. Isso significa o quê? Que ela, vamos dizer assim, ela é absorvida pela gordura, ela se dissolve em gordura, né? E o que acontece? Como uma maneira de nos proteger, muitas vezes, o organismo, ele precisa reter aquelas toxinas que a gente ingere ou que a gente entra em contato de alguma maneira. O que a gente chama de disruptores hormonais também. Os disruptores hormonais, gente, são substâncias que entram no nosso corpo e vamos dizer assim, se conectam aos receptores de nossas células, não permitindo que o que deveria se conectar ali naquela célula entre em ação, por exemplo, um hormônio. Então, a substância tóxica, ela vai lá, se conecta ao receptor da célula, não permitindo que, por exemplo, um hormônio do metabolismo se conecte e faça a sua função. E aí começa todo o problema. Pra você ter ideia, sabe quando você entra numa dieta e começa a passar mal? Ali não significa dor de cabeça, né? Mal-estar. Isso não significa que você está fazendo errado, né? De entrar numa alimentação mais saudável, de começar a mudança de hábitos. O que acontece é que quando você inicia esse processo e também durante o processo, você aumenta a sua quantidade de toxinas no sangue em até 20%. Você imaginou que o aumento de toxinas no plasma do sangue em 20% é muita alteração. E aí é por isso que a gente tem o que a gente chama de reação de Alzheimer. É aquela reação onde você passa mal, você tem dor de cabeça e assim vai durante os primeiros dias do tratamento, tá? Eu já tive casos de pacientes em tratamento de emagrecimento, que emagreceu 30, 40 quilos, que no meio do tratamento a pessoa teve uma alergia sistêmica, assim, no corpo todo. Começou a empipocar e a sair toxinas, porque aquelas toxinas estão sendo eliminadas de todas as maneiras, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele nos protege, então, através dessas toxinas. E também através do inchaço, porque ele acaba dissolvendo essas toxinas e aí faz menos mal pro nosso corpo, tá? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu tenho um polimorfismo genético que eu não consigo transformar no meu fígado o álcool em uma substância menos prejudicial ao nosso corpo, né? Então eu não tenho essa enzima. O que acontece? Quando eu tomo alguma coisa alcoólica, meu corpo pipoca todo, porque o álcool, né, que vira aí aldeído, depois vira acetona, o álcool ele não consegue transformar aldeído para acetona. E eu acabo ficando intoxicada, porque é muito tóxico pro nosso corpo. Então, geralmente, quando eu bebo, eu já não bebo cerveja, porque eu não gosto dessas coisas, mas, por exemplo, de vez em quando eu gosto de beber uma caipirinha, um vinho. O que acontece no dia seguinte?
eu fico muito inchada. E como que a gente verifica esse inchaço, gente? É muito fácil. Você pega aí no seu braço, por exemplo, você segura, faz uma leve pressão e assim quando você solta, você analisa. Se a marca dos seus dedos, por exemplo, ficarem mais ou menos acima de 2 segundos para desaparecer, é que você está retendo líquido. Então, assim, eu tenho esse problema muito complicado, porque de vez em quando a gente gosta também, né, de tomar alguma bebida, um vinho, mas às vezes eu me limito, porque eu sei que no outro dia eu vou acordar muito inchado. Então, é uma maneira do nosso corpo se proteger, tá? Então, biologicamente, a gente falando, por que a gente retém, e não sei se você sabe, essa retenção de líquido, ela pode ser subcutânea, na nossa matriz extracelular, nos nossos tecidos, mas ela, quando o nosso corpo começa a reter muito líquido, esse líquido, ele entra dentro da célula de gordura e ele dá a impressão, quando você faz uma análise de impedância, por exemplo, que aquela pessoa está ganhando peso, e na verdade não é gordura, e sim líquido. E aí onde a gente tem que preparar todo esse corpo, por exemplo, um paciente que chega pra você acima do peso, que a gente não sabe, muitas vezes a gente analisa, né, sabe que aquela pessoa tem retenção de líquido, mas a gente não sabe quanto daquele peso é retenção de líquido. A gente tem que preparar todo esse corpo pra o emagrecimento, por exemplo, diminuindo essas toxinas. Então a gente tem que fazer um processo de detoxificação orgânica, que a gente chama. Fazer essa limpeza de matriz extracelular, que é o nosso terreno biológico, é onde as nossas células estão imersas, vamos dizer assim. Fazer uma limpeza de fígado, de intestino, que é onde está a nossa imunidade. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas mostram que quando a gente entra num processo de emagrecimento, a nossa imunidade tende a cair demais. Por quê? Porque a gente libera todas essas toxinas no plasma sanguíneo. E aí você já imaginou que se você não trata essas toxinas, você não faz um tratamento para ajudar a eliminar essas toxinas, eu vou dar uma péssima notícia para você. Quando você para o processo de emagrecimento, né, porque você não tá dando mais o estímulo do emagrecimento e volta a comer normal, você não volta a comer, vamos dizer assim, eu não voltei a comer em excesso, mas eu voltei à rotina. O seu corpo, ele começa a reter líquido de novo, porque aquelas toxinas que ficaram ali no plasma sanguíneo vão ficar ali prejudicando o seu corpo. Para você ter ideia, por que é levado para nossas células de gordura? Porque senão atinge o nosso cérebro, que é onde também tem bastante gordura. Então é um grande problema até aquelas pessoas que, para vocês terem uma ideia, não tem muita camada de gordura. A gordura é muito importante, né? O tecido adiposo é muito importante. É um órgão endócrino no nosso corpo, é um órgão de proteção do nosso corpo, tá? Então a gente fala muito de toxinas. Então geralmente aquela pessoa, lógico, gente, que não tem problemas vasculares graves, aquela pessoa que não tem nenhum problema de coração para reter líquido. A gente tá falando daquela pessoa que não tem nenhuma doença instalada, mas tá retendo muito líquido. A pessoa engorda sem entender, né? Então tem esse fator que é biológico, que a gente fala, que pra mim é um dos grandes problemas hoje, é o excesso de toxinas. Vocês imaginam que existem hoje, catalogado, mais de 1.500 substâncias tóxicas para o nosso corpo, né? E só nos nossos cosméticos 900 substâncias tóxicas. Quando o bebê nasce, para você ter uma ideia, ele já tem mais de 200 toxinas no cordão umbilical, que é transmitido de mãe para filho, né? E mais de 150 dessas substâncias são altamente cancerígenas, causam lesões congênitas e ninguém para pensar nisso, né? Infelizmente, nenhuma mulher se prepara para a gestação fazendo um processo de limpeza de metais tóxicos. Para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa agora falando que nas nossas bijuterias a quantidade de toxinas, de metais tóxicos que tem é 700% maior do que o permitido. Então é grave, tá? Outra coisa muito importante que eu quero que você leve em consideração de se tratando de peso, né, por retenção de líquido, a gente vai falar da parte emocional agora. Pela medicina germânica, que é como eu trabalho em termos mentais e emocionais, para tentar explicar aquela doença. Qualquer doença tem uma causa e isso é provado cientificamente na medicina germânica, que vem de fora do Brasil. A gente fala que a retenção de líquido advém do conflito que eu chamo do conflito do peixe fora d'água. O que é esse conflito do peixe fora d'água? É aquela pessoa que está se sentindo em solidão.
é aquela pessoa que está se sentindo sozinha. E eu não tô dizendo que não tem pessoas à sua volta. Muitas vezes ela está se sentindo incompreendida. Ela não se sente pertencente àquele grupo específico. Tá se sentindo só. Tá se sentindo abandonada. Tá se sentindo mal compreendida. Tá? E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Isso pra mim é um dos grandes fatores. A maioria das pessoas que não conseguem emagrecer no consultório comigo são porque tem esse conflito ativo no corpo. E esse conflito, gente, é o que a gente chama de conflito prófago. Foi o primeiro conflito que teve que existir aí na cadeia natural das espécies para que o peixe conseguisse sair do mar. Para vocês terem uma ideia, os coletores renais do rim que fazem esse processo de retenção de líquido, eles se formou lá, quando o peixe teve a necessidade de sair do mar. Então é por isso que todas as vezes que a gente tem um sentimento, lá é o sentimento primordial, né? Aquele sentimento de se sentir só, porque você imagina quando o peixe encalha no mar, né? Se encalha lá no mar, o sentimento que ele gera é: estou sozinho, não estou mais pertencendo ao meu grupo, estou em solidão, tá? Então note também se o seu paciente, se você não tá sofrendo com isso. Se você tá num casamento e não se sente compreendida, se você tá se sentindo só, você acha que você não tem ninguém, por mais que tenham pessoas à sua volta, você se sente sozinho. Então, leve em consideração quando existe uma retenção muito grande de líquido, esses dois processos. Toxinas em termos biológicos e esse sentimento do conflito do peixe fora d'água como um outro fator que é necessário ser investigado. É muito importante. E o que eu posso te ajudar aqui, falando pra você, se você se sente muito com retenção de líquido, primeiro, aumente a quantidade de água que você toma, né? Porque às vezes a retenção de líquido acontece por falta de líquidos. Faça a continha, 35 ml por quilo de peso do seu corpo. Tome chás de urétrico, chás são muito importantes in natura, de hibisco, de cavalinha, chá de dente de leão, que ajuda o nosso fígado a destoxificar o nosso corpo. Chá verde, que é altamente destoxificante, tem uma quantidade imensa de antioxidantes, tá? Consuma fibras, porque a fibra ele carrega do nosso trato gastrointestinal todas as toxinas. Então compre lá na farmácia Psyllium, né? Clorela, você já ouviu falar? Vende em lojas de produtos naturais e consuma 30 minutinhos antes das suas refeições uma cápsula, ou uma cápsula, por exemplo, dessa que compra nessas lojas naturais, é muito interessante. E as fibras, nunca, gente, bata fruta como suco, você perde todas as fibras e ali só fica o açúcar, que é um grande problema. A frutose do suco, ela não é utilizada por nenhuma célula do nosso corpo, então ela vai para o nosso fígado, vira triglicéridos, dá problema, dá gordura no fígado e a gente não precisa passar por isso, tá? Então, bom, eu acho que era isso que eu queria dizer hoje. Preste atenção se realmente você está engordando porque come demais, ou se você tá retendo líquido, tá? E preste atenção nisso e procure alguém para te ajudar. E as pesquisas mostram que o que a gente pode fazer mais para nos ajudar é o estilo de vida. Então, atividade física, gente. A atividade física, ele estimula o nosso sistema linfático a eliminar essas toxinas, tá? Atividade física, uma alimentação rica em nutrientes, em fitoquímicos, tome os chás, tome água, faça tudo o que você puder para cuidar da sua saúde, porque quando a gente perde a saúde, a gente perde tudo, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Beijo grande então no coração. Acompanha aí, se você gostou do nosso vídeo, compartilha, marque as suas amigas e seus amigos que estão passando por esse processo de retenção de líquido e se inscreva no nosso canal, Doutora Louise Soares. Me acompanha lá no Instagram, que a gente tem postagens diárias. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui comigo, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Doutora Louise Soares, a doutora do amor. Beijo grande pra vocês, até breve.